Amém? Vamos ler? Efésios, capítulo 6, versículo 10. Paulo escreve assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Para que a gente permaneça no dia mau, inabalável. A gente vai continuar a ler o texto, mas só para a gente ter em mente aqui, os dias que a gente vive no retiro são dias muito bons, são dias maravilhosos, em que a gente está buscando a Deus e que a gente está ouvindo a palavra dEle. A gente vai viver dias maus lá fora. Guarda isso no seu coração, tá? Para que a gente consiga resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Esse é o texto para a nossa vida. Hoje, aqui, essa manhã. Eu lembro que, quando eu estava no processo seletivo para a empresa que eu estou trabalhando hoje, fizeram lá tipo uma dinâmica. Eu não sei se é uma dinâmica ou uma ilustração. Talvez seja uma ilustração dinâmica ou uma dinâmica ilustrada, sei lá. Eles falavam o seguinte: estava lá meu chefe e ele fez um desenho num quadro e ele escreveu assim, ele botou um prédio muito alto desse lado aqui e um prédio muito alto desse lado aqui. E entre esses dois prédios tinha uma ponte. E ele falava assim: suponha que no outro prédio tem um saco com R$1 milhão. R$1 milhão é muita grana, R$1 milhão. Não sei se você tem ideia do quanto R$1 milhão vale para você hoje. Talvez você conseguisse viver o resto da sua vida sem precisar trabalhar. R$1 milhão do outro lado. E ele falava assim: se tivesse R$1 milhão do outro lado, e estatisticamente, a cada 100 pessoas que passam por essa ponte, 90 chegam bem do outro lado. Você atravessaria para pegar R$1 milhão? Quem atravessaria? Levanta a mão rapidinho. Vamos fazer um estudo de caso aqui. 90% de chance. A cada 100 que passam, 90 conseguem. 10 morrem. Cai da ponte muito alto. Você atravessaria? R$1 milhão. Atravessaria. A maioria aqui. Pô, de 90, meu irmão. Eu acho que de 90 eu iria. Eu estaria nos 90. Beleza, pode abaixar a mão. Aí ele falava o seguinte: beleza, eu acho que a maioria atravessaria. Se a probabilidade diminuísse para 10%, a cada 100 pessoas que passam, 90 morrem. Só 10 continuam e conseguem chegar do outro lado e pegar esse dinheiro. Quem atravessaria agora? Isso aí. Boa resposta. Isso aí. Gostei da convicção. A questão é: e se Deus não fala nada contigo? E se ele ficar em silêncio? E aí? Você vai ou não vai? Eu entendo que você está falando, isso é muito maneiro. A gente tem que ter essa fé mesmo. Mas tem vezes que Deus chega e não fala nada. Deus fica em silêncio. É difícil. Não é tão simples. Eu estou falando só da questão de probabilidade. Beleza? Não precisa pensar nesse lado assim de Deus e tal. Isso é maneiro pensar. Mas a ideia é sobre de probabilidade. Assim, eu queria saber realmente quem iria aqui. De cada 100 que passam, tem uma pessoa lá atrás. Maneiro. Tu é corajoso. Tipo, só 10 sobrevivem e 90 morrem, cara. Você vai. R$1 milhão é muita grana. Se a gente reduz isso para 0,01%, isso significa que a cada 10 mil pessoas que atravessam, só uma sobrevive. Por R$1 milhão. Quem iria? Alguém iria? Tem gente que iria ali. Você é maluco, Brian, eu não iria não. Pô, R$1 milhão não vale a minha vida não, tá maluco? Enfim, é um valor muito grande que está lá, certo? O valor que está do outro lado lá, não mudou, continua sendo R$1 milhão. O que mudou foram as probabilidades de você chegar até lá. Com base nessa informação, você toma uma decisão ou não, certo? É muita grana, talvez você vá, talvez você não vá, dependendo da circunstância que você vive. E aí, geralmente, quando essa pergunta era feita, né, para a sala que estava lá com aquela galera,
Pô, quando era 0,01%, ninguém levantava, cara. Quando você é mais velho, tem filho, tem família, você fala, tá maluco que eu vou largar minha família aqui? Não vale, minha vida não vale R$1 milhão. Aí ele apagava o saco de dinheiro e aí mudava e colocava lá a sua mãe. Se fosse a sua mãe do outro lado, e a probabilidade fosse 0,01% de você chegar vivo do outro lado, quem iria? Todo mundo iria, certo? Essa que foi a resposta da maioria. Cara, se é minha mãe, meu irmão, eu vou fazer de tudo. Se a probabilidade for 0%, eu vou tentar. Eu não vou deixar ela morrer lá do outro lado, brother. Eu vou tentar, mesmo que isso custe a minha vida. Qual que é o ponto principal daqui? Tudo depende do valor que você dá para o que está lá do outro lado, certo? Tudo depende do valor. Tem valores que não valem a pena, que o dinheiro desse mundo não paga a tua vida. Mas quando a gente está falando de algo que a gente realmente valoriza pra caramba, cara, a nossa mãe, pô, um familiar nosso, uma esposa, um filho, cara, você faz de tudo, mesmo que a probabilidade de você chegar do outro lado seja 0. Dependendo do valor que a gente dá para aquilo que está do outro lado, a gente é capaz de correr qualquer risco. A gente é capaz de dar a nossa própria vida, ainda que isso custe realmente a nossa vida. E aí a pergunta que eu faço para você é: quais são as coisas que você hoje realmente arriscaria a sua vida por aquilo? O que você mais valoriza hoje a ponto de você ser capaz de dar a sua própria vida em troca? E eu estou falando da sua vida mesmo, que você daria a tua vida, que você se arriscaria por aquilo. O que você dá valor hoje de verdade? Se a gente tiver uma resposta clara para essa pergunta, a gente vai entender um pouco o que faria a gente lutar até o fim. O que faria com que a gente saísse da nossa zona de conforto para realmente se mexer. A gente só vai lutar por uma coisa, a gente só vai enfrentar uma dificuldade, a gente só vai realmente se indispor por alguma coisa que a gente considere realmente valioso. E a gente viu isso aqui claramente com base nas respostas que vocês deram, mesmo que você não tivesse a probabilidade de chegar do outro lado vivo. Alguém aqui lutaria por alguma coisa sem valor? Alguém daria a própria vida por alguém que não vale a pena? Você entraria numa guerra por alguma coisa em que você não acredita? A gente está falando nesse upcamp sobre guerra. Prontos para a guerra, certo? Prontos para a guerra. Quando a gente fala nisso, a gente tem que pensar em 2 perguntas para a nossa vida. Primeiro, que guerra é essa? Que guerra é essa que a gente está falando nesses dias aqui? E a segunda pergunta é: por que eu entraria numa guerra? Se vocês estão falando nessa guerra, por que eu vou entrar nessa guerra? Afinal de contas, guerra é guerra. A gente estava vindo para cá no caminho, falando sobre essa questão, né? Estava vindo eu, a Lê e o Ricardo, e a gente conversando, pô, dos nossos avós que viveram a guerra e tal, que geralmente quem vai para a guerra fica maluco, né, Ricardo? Pô, você tá maluco, cara, guerra mexe com a cabeça do cara, o cara fica igual retardado depois, não sabe falar direito com as pessoas e tal. Por que você vai entrar numa guerra? Para a gente se preparar para uma guerra, a gente precisa saber qual guerra que a gente está. E se a gente está realmente em guerra, e que guerra é essa? E a gente só vai se preparar e, de fato, entrar nessa guerra se a gente valoriza o que está em jogo. Porque se a gente não der valor para o que está em jogo nessa guerra, por que você vai entrar numa guerra? Aí eu vou falar para você, você é maluco de você entrar numa guerra que você não valoriza aquilo que está em jogo. De acordo com o texto que a gente leu aqui, de Efésios, a Bíblia deixa claro para a gente 3 coisas. E são essas 3 que eu quero pontuar aqui essa manhã. Primeiro, existe uma guerra, e essa guerra é espiritual. Segundo, a gente precisa se preparar de uma forma adequada para essa guerra, porque a nossa vida está em risco nessa guerra. E terceiro, é que a gente deve estar sempre atento e perseverante, porque essa guerra não acaba. Essa guerra é constante. De acordo com a Bíblia, uma coisa é certa: a gente está em guerra. É uma guerra que não acaba. Paulo, ele descreve aqui nesse texto de uma forma maravilhosa exatamente sobre o que a gente está falando nesse upcamp esses dias aqui. Essa guerra é uma guerra espiritual. Logo, essa guerra só vale para quem é cristão de verdade, para quem ama Jesus de verdade. Só vai entrar nessa guerra aqueles que entenderam o significado da cruz de Jesus, em que um morreu pelos seus, por aqueles que o amam, deu a sua própria vida e os salvou.
Só entra nessa guerra que a gente está falando aqui esses dias aqueles que amam Jesus de verdade. Aqueles que amam Jesus com todo o coração. Então, se você está aqui e é um desses salvos, é um desses que amam Jesus de verdade, você com certeza valoriza o que está em jogo nessa guerra aqui. E sobre o que a gente vai falar essa manhã. E é para você que eu quero falar. Beleza? E eu queria analisar esse texto aqui com um pouco mais de detalhe com você. Em primeiro lugar, um pouco óbvio, mas como cristãos, a gente vive uma guerra que é espiritual e é uma guerra constante. É uma guerra que é espiritual e é constante. Paulo vai dizer que Satanás está sempre preparando ciladas. Olha aí os versículos 10, 11 e 12. Paulo escreve: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra o que? As ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. A gente não está falando de uma guerra humana aqui. A nossa luta é contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui a gente pode entender que guerra é essa aqui. O que a gente está falando essa manhã? Essa é uma guerra que a gente enfrenta todos os dias da nossa vida, mesmo que você não perceba. É uma guerra que a gente enfrenta toda hora. O texto deixa claro que Satanás coloca ciladas para a gente em todo o tempo. A gente enfrenta uma luta contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais nas regiões celestiais. E por que Satanás sempre prepara ciladas? Por que ele está interessado na sua vida e na minha vida? A Bíblia vai dizer para a gente que Satanás é o inimigo das nossas almas. Quando você lê a primeira carta de Pedro para aqueles cristãos da igreja primitiva, você vai encontrar em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele escrevendo o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Olha a figura que ele usa aqui, cara. Uma figura forte pra caramba. Eu não sei se você já viu um leão pessoalmente. Eu já vi há muito tempo atrás num zoológico. É uma criatura que dá medo, assim. E aí ele fala que não é só um leão, mas é um leão rugindo e procurando quem ele pode pegar, quem ele pode devorar, sacou? Imagina um leão com fome, pegando... Você viu esses programas da Discovery, sacou? Da National Geographic, assim, que você vê, tadinho. Pô, aquele bichinho, né, aquele... Como é que é o nome desses bichinhos? O cervozinho lá, bonitinho, fugindo, correndo, tadinho, cara. Quando o leão pega, meu irmão, ele estraçalha, cara. Ele estraçalha, já era para a vida do bicho. Essa figura que Pedro usa aqui, falando sobre o que Satanás faz com a nossa vida, o que ele quer fazer com você. Ele quer destruir, ele quer acabar com a tua vida. E se Deus tirasse a proteção dele sobre você, você morreria agora, porque é isso que Satanás quer. Não tem jeito. A gente não tem muito para onde fugir, não. Eu vou falar sobre algumas coisas um pouco assim, sabe? Meio tal, mas no final eu vou dar boa notícia. Fica tranquilo que a boa notícia chega no fim. Mas, cara, por enquanto não tem jeito. A gente não tem muito para onde fugir. A gente está em guerra e a gente tem um inimigo que é declarado. E se a gente está em guerra, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é quem que é o nosso inimigo. Porque se não tivesse inimigo, não precisaria existir guerra. Contra o que você vai guerrear se você não tem inimigo? Então a gente precisa saber quem é o nosso inimigo, porque para ter guerra tem que ter um inimigo. E o versículo 11 do trecho que a gente leu de Efésios, ele identifica claramente o diabo como o inimigo número 1 dos redimidos, daqueles que são salvos, daqueles que amam a Jesus e querem viver de acordo com as coisas que Jesus ensina para a gente. A Bíblia ensina que o diabo é o principal inimigo do crente nessa guerra. E ele combate pessoalmente, comanda os seus espíritos maus contra aqueles que amam a Jesus de verdade. Aí uma coisa é certa, e gravo isso que eu vou dizer para você essa manhã. Onde existir um cristão, ali vai existir guerra. Aonde existir um cristão, ali vai existir guerra. Se você ama Jesus, no lugar onde você estiver, ali vai existir guerra, porque ali vai existir um inimigo querendo destruir a tua vida. É isso que a Bíblia ensina pra gente. Em qualquer lugar por onde você passar, se você levantar a bandeira de Jesus, você vai sofrer perseguição. Eu olho, por exemplo, para a minha vida. Quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, a onda era pegação, meu irmão. Eu tinha que ficar com a menininha, senão eu era zoado até a morte. E eu lembro que nessa época eu não tinha uma opinião formada legal, eu era um cara que, ficava com vergonha de ser zoado, com uma idade dessa e tal, no colégio. Aí você mente, você fala que ficou lá com 5 meninas. Eu não tinha ficado com ninguém.
Era ridículo, mas é verdade, cara, porque se você não ficou com ninguém, você vai ser zoado pra caramba. Ah, beber, não pega ninguém. E você não tem opinião formada para chegar e falar, não pego mesmo não, cara, não curto isso. Perseguição, a gente vai sofrer. Aí eu faço lá meus 16, 17 anos. Aí os meus amigos pressionavam para ir para as noitadinhas lá que tinha do Abel. Playboyzinho do Abel, pô, tu não vai sair, meu irmão, tu vai fazer o quê sábado à noite? Sexta-noite tu vai para a igreja? Pô, brother, tu tá perdendo. E aí nego enche o saco, nego zoa, nego pega no teu pé, e aí você ainda não tá com uma opinião formada legal para chegar e falar, cara, eu não curto essa parada. E eu não curtia. Mas eu lembro que eu tinha vergonha de ser zoado. Aí eu faço lá 18, 19 anos, aí na faculdade, entrando na faculdade, e todo mundo começa a chamar para chopada, e aquela mulherada que vem, tipo, no meio da faculdade não tinha muita mulher, que eu fiz a faculdade de economia. De uma turma de 58 caras, tinham 3 meninas. Mas assim, eu sei que tem faculdades que são cheias de menina bonitinha e tal, papá. Vai encher o saco, meu irmão. Vai ter perseguição, porque onde a gente é cristão, e se a gente levanta a bandeira de Jesus, nego vai encher o saco. Aí eu vou lá e faço meus 20, 21 anos mais ou menos, começando a minha vida profissional, começando um estágio, e aí já começa a pressionar. E aí, brother, quantas mulheres você está comendo aí? Desculpa o termo, assim, desculpa, meninas, mas os caras, meu irmão, falam essas paradas, brother. E aí? Tá fazendo sexo? Saiu noitada? Quantas que tu pegou aí? Finalizou? Cara, é feio isso, assim. A gente falando dentro de uma igreja é feio, mas lá fora o nego fala isso direto, cara. Perseguição. Sempre que a gente toma uma posição sobre quem a gente é em Jesus, se a gente ama Jesus de verdade, a gente vai sofrer as consequências disso. E eu vou falar uma coisa para você, se fosse qualquer outra coisa, se eu falasse de budismo, se eu falasse de esoterismo, se eu falasse de conscienciologia, de uma filosofia bacana que eu estou seguindo e eu não faço isso por causa disso, pô, isso é irado, pô, que maneiro que o cara faz, mas vai falar que você é crente, que você é cristão, meu irmão, o nego vai te massacrar. Porque isso a Bíblia ensina para a gente tem um inimigo declarado que lança cilada contra a nossa vida o tempo inteiro, e sempre foi assim na vida do crente. Jesus preparou os seus discípulos quando ele esteve presente aqui, João capítulo 16, versículo 33, um texto muito conhecido. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus fala isso para os seus discípulos. Tenham ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão passar por provações, vai ter dificuldade sim, vocês vão viver uma guerra, vocês vão ter perseguição. E assim que Jesus morre, os discípulos dele sofrem perseguição real, assim, de vida ou morte, meu amigo. E ele fala isso, olha só, permaneçam firmes, cara, porque um dia eu vou dar a coroa da vida para vocês. Mas agora, tenham ânimo, eu venci já o mundo, eu já paguei o preço que vocês não poderiam pagar. Tudo que vocês fizerem por mim vai valer a pena. Por isso a gente precisa se fortalecer. E aí o inicinho do texto que a gente lê, Paulo começa esse trecho falando isso. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Por quê? Porque Paulo tinha em mente que ninguém pode entrar numa batalha enfraquecido. Ninguém pode entrar numa guerra estando fraco. É óbvio que o crente de verdade, por si mesmo, ele não vai ter força suficiente para suportar uma guerra espiritual. De onde vem, então, essa força espiritual que a gente, como cristão, como alguém que ama Jesus, de onde vem essa força para a gente lutar no nosso dia a dia? Cara, essa força vem do poder de Deus. E aí Paulo faz essa analogia, né, com os soldados, com a guerra e etc. Os soldados nas organizações militares, eles são treinados para a guerra, eles são treinados para se defender e para atacar. Assim também ocorre na nossa luta espiritual. É como se a igreja fosse o quartel-general e nós, como soldados de Jesus, fôssemos preparados e capacitados para essa batalha espiritual que não acaba. Ou seja, a guerra existe. Que guerra é essa? É uma guerra espiritual. Ela existe, ela está aí. Existe uma guerra acontecendo hoje, contra a minha vida e contra a sua vida. Então a gente precisa saber que a gente está em guerra, a gente precisa saber que guerra que é essa, que é uma guerra espiritual, e quem é o nosso inimigo, quem é aquele que odeia a nossa vida. É Satanás. E como a gente se prepara, então, para a gente ter êxito nessa guerra? E a segunda consideração sobre o que esse texto ensina para a gente precisa se preparar da forma correta. Eu e você precisamos nos preparar da forma correta. Paulo escreve no versículo 13, por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Certo? O que ele está querendo dizer aqui? Existe uma forma correta de preparação.
Existe uma forma correta de preparação. A gente precisa saber que tipo de guerra a gente enfrenta e quem é o nosso inimigo para a gente conseguir usar as armas mais assertivas possíveis. Ou seja, as armas que vão ter êxito nessa guerra. E aí Paulo dá aqui a dica para a gente. E Paulo vai escrever que essa arma que a gente precisa usar, ele chama de armadura de Deus. A armadura de Deus. E antes da gente entrar nos detalhes dessa armadura de Deus aqui, eu queria dar ênfase para duas coisas aqui em primeiro lugar. Primeiro que essa armadura de Deus, essa palavra armadura no original grego é panóplia. E isso aqui inclui todas as armas. Não era só um tipo de armamento, mas eram todas as peças de um armamento. O que Paulo está querendo dizer aqui? Um equipamento incompleto, só com algumas dessas peças, faltando outras, vai tornar o crente vulnerável aos ataques de Satanás. E a segunda coisa que eu queria dar ênfase é que as ciladas do diabo, esse cilada também no grego significa metodeia, métodos. As ciladas de Satanás são métodos, são artifícios, são truques, é uma malandragem que Satanás usa para tentar enganar a gente. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Para a metodeia, para esses métodos de Satanás, existe uma armadura completa, uma panóplia de Deus. Beleza? Coloca isso aí na sua mente. Ou seja, essas ciladas que Satanás coloca na nossa vida, esses artifícios, eles são muito perigosos. Na maioria das vezes, eles vão surgir com áreas de inocência, de uma coisa que não é tão ruim assim, não é tão pecado assim, não é tão perigoso assim, não. Cara, se a gente não estiver preparado, a gente vai ser pego de surpresa, desprevenido. Isso em qualquer esfera da nossa vida, na esfera física, na esfera moral, na material, na espiritual. E aí Paulo então dá uma ordem para os Efésios aqui. Vistam toda a armadura de Deus. O que é legal a gente entender disso aqui? Ele não ordenou que você fizesse roupas novas que você não conhece. Ele ordenou que você vestisse uma roupa que já existe. Uma roupa que é espiritual, que Deus preparou para que você conseguisse vencer essa guerra espiritual que se levanta sobre a sua vida a cada dia. Você não precisa se preocupar. As armas, elas existem e elas já estão à nossa disposição. E Paulo faz uma analogia, óbvio, né, ao aparato de guerra da época que ele vivia. Que roupa que é essa? Que armadura que é essa que a gente está falando? E Paulo se inspira, óbvio, nas armas militares do seu tempo, principalmente nas armas ali dos soldados romanos. Aí Paulo vai falar de cinto da verdade, de couraça da justiça, de pés calçados com o evangelho, com a prontidão do evangelho da paz. Ele vai falar de escudo da fé, ele vai falar do capacete da salvação e ele vai falar da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E eu queria dar uma passada rápida sobre cada coisa dessas aqui, porque se a gente entende de uma forma bacana, isso pode ajudar muito na nossa caminhada com Deus. Primeiro, Paulo fala de cinto da verdade. O que o cinto faz numa armadura? O cinto, ele é uma peça que segura, que prende todas as roupas na cintura. Então, o que Paulo está querendo dizer é que todas as roupas espirituais que a gente usa devem estar presas, devem estar seguras com a verdade. Porque ele fala do cinto da verdade. O que isso significa? Meu camarada, se não tiver verdade, se não tiver Jesus, toda armadura cai. Toda armadura cai. Começa com a verdade. Se não tiver verdade, não tem base para segurar a armadura. Você não vai ter armadura. Então começa com o cinto da verdade. O que é verdade? Jesus fala isso. Eu sou a verdade. Meu amigo, se não tiver Jesus, esquece toda a armadura. Já no início, no começo. Cinto da verdade. É o que prende toda a armadura. É o que dá a base de toda a armadura. Beleza? Aí depois Paulo vai falar couraça da justiça. O que é couraça? É um colete que protege o peito. Couraça é um instrumento de defesa ali, para proteger o peito. E aí Paulo fala que essa couraça é uma couraça de justiça. Toda vez que você ouvir sobre justiça na Bíblia, isso tem a ver com o perdão de Jesus sobre você. Quando você entender sobre a justificação e tudo mais, isso significa que Jesus já perdoou os teus pecados. E aí Paulo fala, cara, se a gente se defender da forma correta, se a gente estiver justificado com essa couraça, justificado, ou seja, se a gente for perdoado por Cristo, entender isso, qualquer acusação de Satanás, qualquer dedo contrário contra você, falando que você não presta, que você é pecador, que você... Cara, se você tiver uma couraça da justiça, se você entender, eu sou perdoado por Jesus, você estando justificado, isso não vai te atacar.
Você não vai receber essas acusações. É isso que Paulo está querendo dizer com couraça da justiça. Aí depois ele vai falar, calçados com a prontidão do evangelho da paz. Os calçados, é óbvio, são importantes para proteger o nosso pé. Só que naquela época, no tempo romano, em que Paulo se inspirou para fazer essa analogia aqui dessas armas, o soldado ele usava um tipo de sandália que tinha cravos nas solas e ajudavam os soldados a não deslizarem quando eles estavam atacando, quando eles estavam andando, guerreando. Isso trazia segurança para o soldado. E aí Paulo fala que a gente precisa estar calçado com a prontidão do evangelho da paz. Isso tem a ver com a segurança da mensagem que a gente prega para as pessoas. Ou seja, o evangelho é poder contra as forças do mal. O que mantém a gente firme na batalha, o que dá sustentação quando a gente está caminhando, é o evangelho verdadeiro. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Se a gente não tiver calçado com esse evangelho verdadeiro, a gente vai cair. Você cai, meu amigo. Se não tiver calçado com o evangelho verdadeiro, você não vai ter sustentação. Aí Paulo vai falar do escudo da fé. O escudo é mais uma arma defensiva. Servia para proteger naquela época o corpo todo. Era um escudo grande. A fé, ela diz respeito à nossa confiança, quais são as crenças que a gente tem, qual é a doutrina que a gente acredita de verdade. E aí Paulo está querendo dizer aqui, cara, que um soldado cristão sem escudo, sem fé, é vulnerável aos ataques satânicos. Por quê? Porque Satanás vai tentar te enganar. Ele vai tentar chegar para você e falar assim, essa parada de ideologia de gênero, isso é bacana. Por que a gente precisa ter fé? Porque quando você ouvir uma besteira lá de fora, você não vai acreditar em tudo que você ouvir. Você precisa acreditar na palavra verdadeira de Cristo. Isso é o escudo da fé. E aí talvez você esteja pensando, mas a couraça da justiça não é a mesma coisa? Percebe que são ataques diferentes de Satanás, sacou? Uma coisa é a couraça que te protege da acusação, daquele dedo apontado para a sua vida, que Satanás vem e fala, você não presta, você usa aquilo. O escudo da fé protege contra algumas coisas, às vezes, um pouco mais pesadas, cara. Coisas que vão tentar te enganar. E aí você precisa ter fé, meu amigo. Vai ter um momento na tua vida que se sua fé não te sustentar, você vai cair. Aí você vai receber o que Paulo chama aqui de dardos inflamados. O que é isso? São flechas com fogo na ponta, que naquela época o nego usava. Vários fogos, assim, o nego soltava para pegar o fogo lá na frente e destruir o inimigo numa amplitude muito maior. Satanás faz isso com você. Escudo da fé. Só uma fé fortalecida impede que a gente seja atingido de verdade. Quando chegarem para você falando asneira, falando besteira, falando uma coisa distorcida da Bíblia, tipo coisas da teologia liberal, que vão te falar que não tem problema você fazer sexo com a namorada, o que importa é o amor. Jesus não ressuscitou, ele ressuscitou no coração. Meu amigo, você tem que ter fé. A palavra ensina uma coisa para mim. Esse que é o meu escudo. É isso que vai me proteger dessas mentiras. Aí Paulo vai falar do capacete da salvação. Há uma informação legal, é que nos tempos antigos, os capacetes eles eram feitos com algumas figuras decoradas de animais ou de carrancas para intimidar o inimigo. Aquilo ali representava o usuário daquele capacete. Essas figuras representativas usadas no capacete de cada soldado, elas tinham o objetivo de mostrar a força e a inteligência do soldado que estava usando. Você consegue perceber essa figura? Para o cristão, a salvação é o maior símbolo da força no momento da batalha, cara. Você vai ter que ter a certeza da salvação, é isso que vai te dar força, é isso que vai fortalecer você no momento de guerrear ali. E aí, por último, Paulo fala da espada do Espírito. De toda a armadura, com 6 peças que Paulo cita aqui, essa é a única arma de ataque. Você reparou? Primeiro, o que isso mostra pra gente? 6 peças, 5 são de defesa e 1 de ataque. Na maioria das vezes, você como cristão, você vai se defender, cara. Você vai precisar se defender. Você vai ser muito mais atacado do que você vai atacar. Mas vai ter um momento de atacar. E aí você vai usar a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Só a palavra vai ter força suficiente para derrotar Satanás e o pecado. A palavra pregada, ensinada com autoridade, a espada do Espírito, em ação, agindo. A nossa própria palavra, ela é frágil. Ela não tem poder, mas a palavra de Deus é poderosa. Aí está a armadura. Deu para entender? A armadura de Deus. A gente se preparar da forma correta significa a gente usar toda a armadura. Toda ela precisa estar realmente no nosso corpo em conjunto para a gente se defender das estratégias de Satanás. Porque Satanás, ele é covarde, cara. Ele vai tentar tudo para acabar com você, para te destruir.
Então, o que a gente precisa aqui? O que o texto fala? A gente precisa da verdade, a gente precisa da justiça. O que é isso? É o perdão de Jesus. Você precisa ter certeza do perdão de Jesus sobre você. A gente vai precisar do evangelho verdadeiro, a gente vai precisar de fé em alguns momentos, a gente precisa da certeza da salvação e a gente precisa da palavra. Em resumo, a gente precisa de Jesus. Certo? Em vários momentos da Bíblia você vai ver Jesus fazendo analogia com alguma dessas coisas aqui. Só Jesus dá tudo o que a gente precisa para vencer numa guerra. E é essa armadura aqui que Paulo ensina para a gente. Porque cada parte dessa armadura serve para algum ataque diferente de Satanás. E aí a gente precisa se preparar da forma correta para a gente vencer. E aí a terceira consideração desse texto, cara, é que a gente deve estar sempre atento e continuar perseverando. Porque essa guerra não acaba. Versículo 18, Paulo escreve: tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Antes de escrever isso, Paulo escreve: orem no Espírito em todas as ocasiões. A perseverança ensinada para os cristãos em Éfeso era exatamente o estado constante de oração. Como cristãos, a gente não pode descansar, espiritualmente falando. A vida cristã ela é algo contínuo, ela não é feita de eventos pontuais. A vida cristã não é você ir uma vez ou outra num culto, uma vez ou outra numa célula, vai no retiro 1 ou 2 vezes por ano no máximo. Ela é um evento contínuo. Se nada dessas coisas acontecessem, a vida cristã continuaria, deveria continuar. Jesus aqui é bom demais para a gente, maravilhoso demais, que deu para a gente a igreja, para fortalecer, para ajudar a gente nesses momentos difíceis da caminhada. Mas a vida cristã, ela é algo contínuo, ela não é feita de eventos pontuais. Cara, essa guerra só vai terminar quando Jesus voltar. Não tem jeito, não tem jeito. E aí o que a gente deve fazer para a gente permanecer perseverante é ficar sempre em oração. É isso que a Bíblia ensina aqui. E orar em todo o tempo não significa que toda hora a gente precisa ficar ajoelhado em oração e tal, mas significa que a gente tem que estar todo o tempo no Espírito, em comunhão com Deus. O bom soldado é aquele que tem atenção o tempo inteiro, está ligado no seu comandante para lutar o tempo todo, cara. A oração na guerra espiritual ela tem um sentido da comunhão com o comandante, sacou? Ou seja, tudo aquilo que o comandante está mandando em cada momento, a gente está ligado, porque a gente está em oração, a gente está em estado constante de atenção, de comunhão com o nosso comandante. Só assim a gente consegue perseverar em todo o tempo, se a gente tiver vida de oração. E aí, quais são as aplicações para a nossa vida? Como que a gente usa isso no nosso dia a dia? Em primeiro lugar, a gente precisa estar sempre preparado. Esteja sempre preparado. Esteja sempre preparado. Isso significa que a gente deve estar sempre com a arma correta, engatilhada, pronta para o combate. Paulo vai escrever para Timóteo, isso está lá na segunda carta para Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Timóteo, olha só, você tem que estar preparado toda hora, cara. Toda hora, porque a guerra acontece toda hora. Se a gente descansar, a gente toma tiro, a gente é alvejado, a gente corre risco de vida. Toda vez que a gente descansar, a gente vai correr risco de vida. Eu lembro quando eu estava fazendo vestibular, eu fiz vestibular no PH, então era uma parada meio doida, assim. Caraca, hoje eu lembro daquilo, é um desespero, meu Deus do céu. Vestibular é muito ruim, cara, muito chato. Tem que estudar igual um maluco, os caras te cobram toda hora, eles querem resultado e tal. Mas eu lembro que eu tinha um professor que chegava para mim e falou assim, numa das primeiras aulas dele, ele falou assim, a partir de agora, cada dia que você deixa de estudar, é um dia que o teu concorrente vai passar à tua frente. Você já ouviu isso? Eu vi umas cabecinhas assim, ó. Caraca, isso é muito chato, isso é uma pressão, mano. E a gente novo, a gente às vezes nem sabe o que quer fazer da vida. Pô, com 17 anos, como que você vai escolher a tua profissão? Enfim, ele falou isso. Mas isso aqui seria muito legal para a gente aplicar na nossa vida com Deus. Cada dia que você não busca, que você não se prepara, que você não tenta entender a direção de Deus para a sua vida, é mais um dia que você fica vulnerável. Porque todo dia é dia de guerra. Todo dia é dia de guerra. O pecado, ele pode acabar com a sua vida. Ele pode acabar com a nossa vida. A gente não pode brincar com o pecado. Tem uma história que diz o seguinte: tinha um artista de circo e ele treinou uma jiboia para se enroscar no corpo dele e desenroscar para um número que ele ia fazer lá na apresentação dele.
certo? Ele treinou uma jiboia para fazer isso, para se enroscar no corpo dele e desenroscar. E aí, em um determinado dia, numa apresentação, a jiboia enroscou no corpo dele. E aí a jiboia apertou, e apertou. E aí ele ficou desesperado, começou a gritar por socorro. E a plateia olhou para ele, e a plateia estava achando que aquilo fazia parte do número. E aí, de repente, ouviram os ossos dele quebrando e viram o sangue dele jorrando. Aí perceberam que era real, só que o cara já estava morto. Qual a conclusão dessa história? Não importa o quanto você conheça a jiboia, não importa o quanto você conheça esse animal, a cobra, ela é cobra. Uma hora o instinto dela vai aparecer. O pecado é a mesma coisa. Não importa o quanto você conheça o pecado, ele é sempre pecado. E ele vai destruir a tua vida em algum momento. A gente não pode brincar com o pecado, a gente não pode achar que a gente consegue dominar o pecado. A gente não pode achar que a gente vai sair ileso de alguma situação pecaminosa, cara. O que isso significa? Você vai ser tentado. Como eu falei no início, quando a gente estava lendo esse texto aqui, a gente aqui vive dias bons. Mas Paulo fala de toda essa armadura para que a gente consiga permanecer inabalável no dia mau. Cara, o dia mau vai chegar, o dia mau chega para todo mundo. E às vezes a gente tem vários dias maus ao longo da nossa vida. Cara, a gente vai ter dia que a gente vai ser tentado brabo. E aí você vai estar lá com o seu namorado, com sua namorada, e você vai querer colocar a mão num lugar que você não deve colocar nunca na sua vida até você casar. Porque a partir do momento que você permite aquilo ali, já era, cara. Já era. Aí você está brincando com a jiboia. Vai ter momento na sua vida que vai vir aquela pessoa maravilhosa, espetacular, com um corpo que você nunca viu. E ela vai te dar mole. Você vai sofrer tentação. Mas vocês lembram que eu falei que quando existe um cristão sempre vai ter guerra? É isso. É isso. Vai chegar um momento na sua vida que você vai passar por situação de ridicularização, que vão te zoar muito, que vão falar mal de você, que vão apontar o dedo para você, que vão querer te bater. E é isso que acontece em algumas faculdades hoje. Cara, vai ter um momento que você vai se sentir cansado, que você não vai querer ler a tua Bíblia, cara. Vai ter um momento que você vai sentir sono, preguiça, que você vai desacreditar, que você vai chegar a duvidar. Por isso que a gente tem que ter essa armadura, a gente precisa ter fé, a gente precisa se defender com a justiça, afinal de contas eu sou salvo, Jesus me perdoou. A gente vai precisar de toda essa armadura aqui para a nossa vida. O que é bom para a gente é isso, é que Deus deu para a gente uma armadura para a gente permanecer inabalável. Isso ensina para a gente que é possível, a gente vai conseguir, porque Deus se importou com a minha vida e com a sua vida. E é disso que a gente precisa para vencer as lutas espirituais. Justiça, verdade, evangelho, fé, salvação, palavra. Palavra. Contra isso é impossível a gente ser derrotado. A gente precisa estar sempre preparado. Sempre preparado. A segunda aplicação para a nossa vida, a gente não pode dar descanso para a nossa alma enquanto a nossa vida na terra não acabar. A gente tem que sempre estar preparado e a gente tem que permanecer preparado. Permanecer preparado. A gente precisa permanecer na nossa comunhão com Jesus. Qual que é a ordem de Paulo com relação à perseverança? Oração. Oração. Orem em todas as ocasiões. Uma citação muito legal de um cara chamado Samuel Chadwick, que ele fala o seguinte: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri do nosso trabalho, ele zomba da nossa sabedoria, mas treme quando a gente ora. O diabo treme quando a gente ora. Tudo que a gente vive nesses dias de retiro precisa continuar no nosso dia a dia, precisa continuar lá fora. E como a gente falou antes, a vida cristã é uma vida contínua. Ela não é feita de eventos legais que acontecem algumas vezes na nossa vida. Cara, se a sua vida espiritual se resume aos momentos em que você vai para uma célula, para uma reunião do UP ou para um retiro, cara, tem tanta coisa boa de Deus que você está perdendo. Tanta coisa que você podia estar experimentando, nova de Deus, de experiência inesquecível, de fortalecimento, de coisa que vai ficar guardada no seu coração para sempre. Quantas vezes eu passei por dificuldades e eu lembrei de momentos em que Deus me visitou e falou coisas pessoalmente para mim, como se Ele tivesse vindo e fosse um Deus só do Felipe, sabe?
a gente pode viver isso na nossa vida. Cara, faça um compromisso com Deus aqui nesses dias. A gente precisa buscar o nosso Deus, o nosso Salvador, todos os dias da nossa vida. Onde existir um cristão, ali vai existir guerra. Enquanto você estiver vivo e amando Jesus, você está em guerra. Você está em guerra. Não dê descanso para a sua alma, porque a sua vida ainda não terminou. E eu quero concluir dando a boa notícia. Qual que é a boa notícia para a gente? A gente está em guerra sim, mas a vitória já está garantida. A vitória já está garantida. Você pode abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 36. Romanos, capítulo 8, versículo 36. Olha o que Paulo escreve. Como está escrito, e ele vai fazer uma citação de um salmo. Depois ele vai continuar. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por quê? Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo tinha em mente aqui que o amor de Cristo, o amor de Jesus era o seu maior prêmio. O amor de Cristo era a sua vitória. O amor de Jesus por ele era o que fazia ele declarar: eu sou mais que vencedor. Para Paulo, o amor dado por Jesus era o bem mais valioso que ele poderia querer na vida dele inteira. Vocês lembram uma pergunta que eu fiz no início aqui? O que você mais valoriza hoje a ponto de você ser capaz de dar a sua vida em troca? A ponto de você se arriscar, mesmo que você tivesse a probabilidade zero de chegar vivo do outro lado? Quando a gente começa a amar Jesus e a gente se apaixona pelo seu reino, pelo evangelho, o amor de Jesus começa a ser a coisa mais valiosa para a nossa vida. A gente começa a achar que vale a pena correr qualquer risco, qualquer dificuldade por esse amor. Uma vez que nada nesse mundo, como Paulo descreve aqui, pode tirar o amor de Cristo da nossa vida, então você pode declarar que a vitória já está garantida. Não é aquela vitória triunfalista que a gente ouve por aí, afinal de contas você é filho do rei, você vai vencer sempre. Não, meu amigo, a Bíblia fala que você está em guerra. Mas por que ela fala que você já tem a vitória? Porque o seu prêmio, o meu prêmio, se a gente ama Jesus, é o amor dele que nunca vai se afastar da nossa vida. Vai haver luta sim, vai haver dificuldade sim, meu amigo, vai ter guerra. Vai ter guerra. Mas a vitória é certa. Porque a nossa vitória é ter o amor perfeito em todas as situações da nossa vida e para sempre. Essa é a garantia que a Bíblia dá para a gente. E um dia, a gente vai receber a coroa da vida, que é dada a todos aqueles que creram, que perseveraram, que viveram por Jesus. Aí sim vai acabar toda a dor, aí sim a guerra vai ter fim. Jesus hoje deu para a gente uma arma poderosa para a gente lutar e para a gente vencer. E a vitória já está garantida, porque o amor dele, ele te promete, não importa o que aconteça com você, vale a pena viver por Jesus. Vale a pena até sofrer por ele. E vale a pena ainda mais morrer por ele se for preciso. E ainda assim a gente vai ser mais que vencedor. É isso que a Bíblia ensina para a gente. Eu espero assim com todo o meu coração que a gente consiga permanecer inabalável no dia mau, como a Bíblia ensina. E ela dá para a gente aqui a descrição do que a gente precisa para a gente conseguir ter êxito, para a gente conseguir ser inabalável no dia mau. A única certeza é que vai valer a pena. Vai valer a pena. A Bíblia ela não tira a hipótese da gente sentir dor, não tira a hipótese da gente ter dificuldade, mas ela dá para a gente garantias que valem muito mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. O amor de Jesus, isso não tem preço. Isso não tem preço. Amém? Fechar o seu olho, a gente vai fazer uma oração.
Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado porque você dá para a gente uma garantia que é a melhor de todas. Obrigado pelo seu amor que a gente vai ter pelo resto da nossa vida, Senhor. A gente sabe que no dia a dia, Senhor, a gente enfrenta dias maus, a gente enfrenta zombaria, a gente enfrenta tentação, Senhor. Existem tentações que parecem impossíveis, mas você ensina para a gente como a gente consegue lutar contra isso e vencer. Ajuda a gente a vestir essa armadura, Jesus, de modo que a gente só consiga recorrer a ela nos dias difíceis, para que a gente consiga vencer a tentação, para que a gente consiga agradar o teu coração em todos os momentos. A gente precisa de você, Senhor, com toda a nossa vida e com toda a nossa alma, Senhor. Sem você, a gente não consegue resistir. A gente precisa de você. E obrigado porque você se faz presente, você está do nosso lado, você ajuda a gente. Muito obrigado, Senhor. A gente te agradece pela tua palavra e abençoa para que isso fique guardado no nosso coração, Senhor. Abençoa os momentos de células agora, que a gente seja mais uma vez visitado pelo teu Espírito, que a gente seja edificado e que teu nome seja honrado nesses dias aqui ainda de retiro, Senhor, para a glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém.